Olá, my Sunflowers, tudo bem? Aqui sou eu, Larissa Aparecida. E hoje eu quero compartilhar um devocional com vocês de uma forma bem espontânea. Então eu não montei nenhum roteiro, apenas quero compartilhar com vocês o que está no meu coração, que o Espírito Santo tem me ensinado e creio que pode ser de edificação para você também. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que é a palavra que vai nortear o nosso vídeo hoje, que diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em algumas traduções vai dizer que a vida velha acabou e uma nova vida se inicia. Eu acho muito engraçado que eu vejo alguns memes na internet onde as pessoas falam assim: nossa, eu achei que ser cristão era só aceitar Jesus, ir para a igreja aos domingos e amém. Mas aí eu descubro que eu tenho que renovar minha mente, tenho que matar minha carne, tenho que perdoar, tenho um monte de coisa para fazer. Isso me faz pensar que ser cristão não é uma religião, não é um conjunto de dogmas a serem seguidos simplesmente. Mas ser cristão é um estilo de vida onde você decide andar em cooperação com o Criador. Pensa assim, Deus criou o universo, criou a terra, criou os animais, criou a mim, criou a você. Ser cristão é quando você entende essa realidade e se une para viver com Cristo. Porque cremos que Deus veio ao mundo em formato de ser humano, na pessoa de Cristo Jesus, o seu Filho. Ele viveu aqui na Terra e se sacrificou para nos dar acesso ao Criador, que antes havia sido interrompido pelo pecado. Então, você pode viver a sua vida da forma que você quiser. Você pode trabalhar, você pode ter um relacionamento, curtir a vida, mas você também pode ir lá no Criador do Universo, no nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, e falar: Senhor, como é que vive a vida? Porque foi o Senhor que fez a vida. Então o Senhor sabe como que vive a vida da melhor forma, né? Você tem essa opção. Quando você decide se entregar a Jesus e obedecê-lo. Porque ele deixou o manual da vida aqui para nós, que é a palavra dele. Glória a Deus, aleluia por isso. E aí, como que isso atingiu meu coração? Eu voltei a servir a Deus há algum tempo, o Senhor me resgatou novamente, e a vida foi acontecendo dia após dia, e o Senhor me orientou a jejuar, eu comecei a jejuar. A partir do jejum, comecei a ter uma revelação de Deus mais profunda, a aprender mais sobre a sua palavra. Parece que quando você lê a Bíblia antes do jejum e durante o jejum, é muito mais profundo. Porque a nossa carne, essa nossa parte humana, ela está mais fraca. E o nosso espírito, que é o que nos liga com Deus, está mais forte. Então está mais sensível para ouvir. Não é nós que somos fortes, é o Espírito Santo que nos fortifica, que nos sensibiliza para ouvi-lo melhor, ok? Nada é nosso, tudo vem de Deus. E aí, eu comecei a perceber que, apesar de estar andando com Deus, com o Criador do Universo, em cooperação com Ele, eu ainda sou um ser humano. Ainda tenho emoções, ainda tenho medos, ainda tenho traumas, ainda tenho um passado que me feriu, ainda tenho dificuldade em perdoar. As coisas não ficam mais fáceis, mas elas se tornam possíveis a partir de Cristo. E comecei a orar a Deus com base no Salmo 139, que fala que o Senhor nos conhece, que o Senhor sabe os nossos pensamentos, que Ele sabe as palavras que vão sair da nossa boca antes mesmo da gente falar. E no final do Salmo, nos versículos ali 23 e 24, Davi fala: Senhor, som do meu coração, som dos meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. E eu comecei a orar esses versículos, porque a gente tem que orar a palavra de Deus, tá? Para orar em concordância com aquilo que Deus já falou para nós. Então, Senhor, tua palavra diz isso, isso e isso, então eu vou te pedir para o Senhor me sondar, para o Senhor entrar no meu coração, ver o que está de errado, o que precisa ser transformado. E aí, começou aqui uma batalha espiritual fortíssima. Porque aí eu comecei a lembrar de pessoas que me feriram, de situações que me feriram, comecei a ficar triste, mas eu sabia que tudo era um propósito de Deus.
que aquilo era a resposta das minhas orações. Porque até então aqueles traumas, aqueles medos, aquelas situações estavam escondidas no fundo do meu coração, guiando ações minhas, guiando os pensamentos meus, sem eu nem saber. O Senhor, pouco a pouco, começou a revelar. E aí eu lembro de uma experiência, esse vídeo pode acabar ficando um pouco longo, porque eu vou entrar em detalhes para você entender, mas eu creio que você vai ser muito edificado, edificada até o final desse vídeo. Que eu sempre morei em casa muito pequena, sempre morei em quartos. Então, como eu vim de uma família de baixas condições financeiras, minha mãe morava num quartinho e eu morava ali com ela num quartinho mesmo, um quartinho com banheiro. A gente não tinha privacidade, não tinha quarto, dormia no chão, era uma situação bem de escassez. E aí eu fui ter meu primeiro quarto com 17 anos, e aí com 19 anos eu fui morar junto com meu marido, e ali eu fui realmente viver numa casa, porque ele morava numa casa, a gente alugou uma casa para morar juntos, né? E foram acontecendo algumas coisas, e aí eu percebi que eu estava acostumada a morar em ambientes pequenos. Uhum. Só que isso começou a me incomodar. Comecei a falar, Senhor, eu sei, Senhor, que eu sou grata a Ti pelo ambiente que eu tenho, pelas coisas que eu tenho, mas eu queria morar numa casa, de fato, com uma cozinha, um quarto, com uma sala, com uma garagem, com um ambiente completo, uma casa, que é o básico para uma pessoa viver. Tô cansada de morar em cômodos, em cubículos, em espaços apertados. E aí falei para Deus que eu queria uma casa que tivesse 2 quartos, cozinha, sala, banheiro e garagem. E aí eu tava passando em frente a uma casa e vi uma placa de aluga-se. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem. Quando eu olhei aquilo, o meu primeiro pensamento foi: isso não é para mim. Eu só vivo em espaços pequenos, é muito grande. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: mas não foi isso que você pediu? Aí eu falei: nossa, é mesmo, né? Aí tava na esquina, voltei, peguei o telefone para ver como que funcionava o aluguel da casa. Porque era aquilo que eu tinha pedido para Deus. Como que eu olho para aquilo que eu pedi e falo, não é para mim, não me identifico com isso, né? Foi passando o tempo e eu tava aqui hoje, essa reflexão veio hoje no meu coração, pensando, poxa, eu sinto que peço muito para Deus mudar a minha vida, mas vejo que as coisas, a minha realidade ainda é a mesma. Por que isso acontece? Aí comecei a refletir, comecei a pensar sobre esse assunto. E aí fui para esse versículo de 2 Coríntios 5,17, que eu vou aqui ler novamente para vocês, porque ele é muito profundo. E talvez quando a gente lê a primeira vez, a gente não recebe a dimensão total. Mas eu vou te passar a dimensão que veio para o meu coração quando eu li esse versículo nessa situação. Assim que, se alguém está em Cristo, ou seja, a partir do momento que você se entrega para Cristo, nova criatura é. Uma nova criação você é. Então, sabe essa pessoa que você foi até hoje, que talvez não conhecia Jesus ou até um tempo atrás? Você teve uma vida, um passado, com crenças, com problemas, com muitas situações. Quando você decidiu se entregar para Cristo, é igual ele fala em João 3 para Nicodemos, é como se você nascesse de novo e uma nova vida começasse. É claro que talvez você more no mesmo lugar, tenha as mesmas amizades, conhece as mesmas pessoas, tenha o mesmo trabalho. Então, talvez na vida material tudo esteja igual. Mas a partir do momento que você está em Cristo, você passa a viver uma vida nova. E, gente, não sou eu que estou falando isso, é a palavra. E a palavra é a verdade. E eu fui confrontada por essa verdade. Aí eu comecei a olhar e pensar, peraí. Quando eu vi a casa, eu pensei, isso não é para mim. Isso estava falando sobre minha identidade. Mas quer dizer então que a minha crença identitária, que a base da minha identidade é acreditar que eu vou viver para sempre num quarto pequeno, na escassez, com falta das coisas? Por quê? Eu fui entendendo que ali havia na raiz da minha identidade essa associação com a escassez, com a falta, com pouco. E eu fui refletindo, fui falando, Senhor, o que isso quer dizer, Senhor? Fala comigo, a gente vai conversando com o Espírito Santo. Por isso que é bom orar, ler a palavra, jejuar, para fortalecer esse relacionamento com o Espírito Santo.
E aí eu falei, não, eu vou orar em cima da palavra. Eu vou orar em cima da palavra. Porque a gente tem que orar a palavra. Quando Jesus estava no deserto, Mateus 4, para ser tentado pelo diabo, ele não rebateu o diabo com as próprias palavras, ainda que ele pudesse. Ele usou o que já estava escrito aqui na Bíblia. Está escrito. Ele rebateu com os versículos de Deus. Quem dirá eu e você, meros seres humanos, precisamos estar munidos, fortalecidos e revestidos da palavra. E aí, eu fui orar em cima disso. E aí eu comecei, Espírito Santo, no início da minha oração, eu falo assim, Espírito Santo, que essa oração possa ser conduzida pelo meu espírito e não pela minha carne. Porque é o espírito que se comunica com Deus. E aí eu sinto que o Espírito Santo passa a conduzir as minhas palavras, né, na hora que eu estou orando. Se você ainda não tem essa dimensão de fé, é totalmente possível de você alcançá-la. Você precisa orar mais, ler bastante a Bíblia, jejuar, e aí as camadas espirituais vão sendo reveladas pouco a pouco a você. O Espírito Santo vai se revelando, Deus vai se revelando a você, mas você precisa buscar, tem que partir de você. Não é, eu não entendo, parei. Eu não tenho esse nível espiritual. Não, não pense assim. Pense, eu quero aprender, eu quero mais de Deus, eu quero me aprofundar. Essa é a filosofia da minha vida. Todos os dias conhecer um pouco mais de Deus, me aprofundar um pouco mais em Deus. E isso tem acontecido, glórias a Deus. E aí, voltando para a história, né, dessa minha oração, eu orei, falei, Senhor, a tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então eu não posso me conformar, Senhor, com os pensamentos, com a crença, com a identidade que eu tinha na vida velha. De que tudo falta, de que tudo quebra, de que eu não mereço o melhor. Isso não vem de ti. A vida nova começou. Eu estou em ti. Então, Senhor, que essa vida nova venha aparecer na minha vida. Que meus pensamentos sejam novos. Que o meu coração seja novo. Que as minhas palavras sejam novas. Que a intenção do meu coração possa ser nova. Que os desejos do meu coração sejam novos. E fui começando a pedir para Deus. Senhor, faça tudo novo na minha vida. Meu vizinho resolveu ligar a Maquita aqui, então se vocês ouvirem um barulho no fundo é ele, tá? Mas nós vamos continuar até o fim. E aí falando, Senhor, traz novo para mim, novidade de vida, novo pensamento, novos hábitos, novos comportamentos, novas ações, por favor, Senhor, porque uma vida nova começou. Eu não posso aceitar me conformar com o velho quando uma vida nova surge quando estou em Cristo. E é algo que eu aprendi que é o seguinte, as coisas não acontecem magicamente no mundo material. Elas acontecem primeiro no mundo espiritual e há um tempo até que elas se tornem reais no mundo material, porque a gente tem que insistir, orar, buscar. Você vai lembrar de Daniel, quando ele pediu uma benção para o Senhor e o Senhor enviou no mesmo dia. Mas houve ali uma batalha no mundo espiritual, nos ares celestiais, e Daniel precisou se manter na busca por aquilo que ele estava pedindo a Deus, para que o anjo conseguisse vencer aquela guerra e trazer o que Daniel tinha pedido. Então, existe um tempo de trazer do espiritual para o material. Eu falei, Senhor, renova a minha mente. Eu não falei para Deus assim, Senhor, me dá um notebook novo, uma casa nova, um carro novo, uma geladeira nova. Não, eu falei, Senhor, me dê pensamentos novos, hábitos novos, uma rotina nova, desejos novos. Porque a partir do momento que o Senhor muda o nosso interior, mudar o exterior é consequência. Mas primeiro tem que ser dentro, para depois ir para fora. E aí, o Senhor respondeu a minha oração. Imediatamente. Imediatamente. E duas coisas eu aprendi aqui. E quero compartilhar com vocês. Minha experiência, tá? Não quer dizer que você tem que se pensar exatamente como eu. Primeiro, eu entendi, eu tive um insight sobre qual era a função do dinheiro na minha vida. Porque até então eu vi o dinheiro assim, nossa, preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tinha dinheiro, eu vou poder comprar isso, eu vou poder comprar aquilo. E aí eu fui entendendo, não, peraí. O dinheiro, ele não pode ser o meu senhor. O dinheiro tem que ser a minha ferramenta. Me servir. E não eu servir ao dinheiro. Você entende? Então, eu não preciso ir atrás do dinheiro, acumular dinheiro. Eu preciso usá-lo. Então, se eu tenho, por exemplo, hoje 10 mil reais, eu não tenho que ficar pensando, nossa, eu vou guardar ao máximo, acumular ao máximo, né? Porque vai que um dia eu precise. Não. Como esses 10 mil reais hoje podem me servir? Será que talvez
melhorando algo que antes estava quebrado? Será que é ajudando alguém da minha família? Por quê? Porque, gente, a vida passa muito rápido, você ficar acumulando para um dia, quem sabe, você desfrutar. Você tem que desfrutar hoje. Você tem que utilizar hoje, não ficar. Eu não tô dizendo aqui, gente, de modo algum, que você tem que gastar tudo que você recebe, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Não é isso. A gente tem que saber administrar. Lembra de José no Egito? O Senhor falou: ó, vocês vão ter 7 anos de fartura. Mas depois vocês vão ter 7 anos de escassez. Então se prepare. E José teve que saber administrar os recursos. A gente não pode ser também tolo de tentar Deus e querer, vou gastar tudo porque amanhã Deus vai me dar mais. Não é assim que funciona. Tem que saber administrar os recursos, né? Mas também não quer dizer que você não pode hoje desfrutar de uma boa experiência, porque você tem que guardar muito pro amanhã. E eu era assim. Ai, eu não posso gastar esses 10 reais, esses 20 reais agora, porque e amanhã se eu precisar? E deixava de viver o hoje para acumular pro amanhã, sendo que eu nem sei se amanhã eu vou estar viva. Gente, dinheiro, ele pode voltar, o tempo não volta. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Pare de ficar querendo dinheiro para acumular, achando que tudo vai ser sobre o dinheiro. O dinheiro tem que te servir. Você tem que saber por que você quer ter ele, para onde você vai investi-lo, em que tipo de ferramenta você vai colocar o seu dinheiro. E aí eu já vi que era um pensamento da vida nova. Opa, eu não preciso acumular, eu preciso saber administrar. Porque a vida passa rápido. E se eu acumular, vai ficar para outra pessoa amanhã, porque eu vou morrer, né, em algum momento, e se eu não desfrutar. Então a vida tem que ser feita de administração inteligente dos recursos que a gente recebe, mas também desfrutar. Poder viajar, poder comer uma comida boa, poder ajudar alguém que a gente ama, uma pessoa que está passando uma necessidade. E a segunda lição que eu aprendi, e é a que vai fechar esse vídeo, que eu sei que veio desse pensamento da vida nova, né? Foi sobre esse vestido. Eu ganhei várias roupas lindas do pessoal da igreja, roupas lindas, boas, novas, assim, de uma qualidade tremenda. O Senhor tem me abençoado muito. E geralmente eu fazia o quê? Eu pegava as roupas bonitas, boas, para ir para a igreja e deixava as mais simples para usar em casa. Uhum. Pensava, não, vou deixar o mais bonito para quando eu estiver na igreja para as outras pessoas me verem, né? Vou deixar o mais simples para usar em casa, que ninguém tá me vendo. E aí veio assim no meu coração: hello, você tem que usar o seu melhor para você. Primeiramente para Deus, que está comigo em todo o tempo, mas também para mim. Não olhar como, o melhor é quando eu estiver com os outros e o mais simples, mais baratinho quando eu estiver sozinha. Por quê? Por quê? Que pensamento é esse? De onde vem esse pensamento? Eu não mereço o melhor? Os outros merecem a minha melhor aparência, a minha melhor vestimenta, mas eu não mereço? Isso aí tá vindo da onde? E aí foi o que eu entendi. Eu entendi que isso era um pensamento da vida velha. E a vida nova disse: não, você vai usar a sua melhor roupa, as suas melhores roupas, em qualquer situação. Porque estar vivo, estar respirando, estar trabalhando, vivendo, nós vivemos para glorificar a Deus. E não precisa ser só em público, tem que ser o tempo todo. Então, por que eu vou guardar o meu melhor para a presença dos outros? E o mais baratinho, mais simples, mais largadinho para mim? Não, gente. Não pode ser essa mentalidade. Tem que ser o melhor em todo o tempo. Meu melhor vestido, minha melhor roupa. E se aquilo já não me serve mais, para alguém vai servir. Você entende? Eu não estou dizendo aqui que você não pode usar uma roupa simples. Não é isso. Por favor, entenda. O pensamento aqui é: por que o melhor é sempre para os outros, para fora, para o público, e não para mim? Sendo que quem está vivendo a minha vida sou eu. Eu tenho um salto baixinho assim que eu uso para ir pra igreja, eu acho muito lindo. E eu uso ele para ir pra igreja, eu uso ele quando eu vou no mercado, eu vou fazer compra, eu gosto de ir bonita. Eu não fico mais, eu vou de simplesinha porque eu não tô em um ambiente chique. Gente, o que é isso? Estar vivo é uma celebração. Eu aprendi isso com uma colega. Ela não guardava a melhor roupa dela pra ir pra uma festa. Ela tava sempre com a melhor roupa que ela tinha em qualquer ambiente que ela tava. A gente ia na esquina conversar e ela tava com a melhor roupa dela. Ela falou: eu vou usar o meu melhor em todo lugar. Eu vou ficar guardando o meu melhor pra quando tiver uma festa, pra quando eu tiver com fulano e ciclano. Que isso? Se eu morrer amanhã, vai ficar aí.
Então faça o seu melhor hoje. Não precisa ser na frente de todo mundo. Seja, às vezes, está sozinho, só você e Deus. Faça o seu melhor para Deus, faça o seu melhor para você. Sabe aquela mentalidade de, ai, ninguém vai vir na minha casa, então não precisa arrumar. Aí alguém fala, pô, tô indo aí na sacada te visitar. Meu Deus, deixa eu arrumar rapidinho. Por que você não pode desfrutar de uma casa arrumada pra você? Por que é só quando o outro tá vendo? Mentalidade de escassez, mentalidade de vida velha, que hoje, em nome de Jesus, eu escolho deixar pra trás. E aí eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ajuda a identificar o que é da vida velha, os hábitos, pensamentos, crenças, para que eu possa deixá-los para trás. Porque não é porque eu orei que tudo foi embora. Não. É um processo. A vida com Deus é um processo. Eu sei que vai ter momentos que eu vou pensar coisas velhas, ou me comportar talvez de uma maneira velha, mas aí eu vou parar e falar, não, Espírito Santo, me conduza a um caminho novo, porque a vida velha ficou para trás. Agora é hora de viver o novo. Eu espero que essas reflexões, que esse devocional, que esses insights possam ser úteis para você, que possam te ajudar a entender que você agora tem uma nova vida. Você não precisa se comportar do jeito que você se comportava antes, falar do jeito que você vivia antes, acreditar no que você acreditava antes, porque alguém falou para você, porque não, em Cristo nós somos uma nova criação. Tudo se faz novo. Tudo. Ele não falou uma, duas coisas. Tudo se faz novo. Então você pode viver uma vida diferente a partir de agora, porque você está em Cristo. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe aqui se esse vídeo foi bom para você. E eu te vejo então no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.